Fala, galera do Vascão. Hoje tem Vasco da Gama pela Sul-Americana. O Vasco precisando da vitória para se manter vivo na Sul-Americana, para avançar a fase mata-mata, né, galera? A situação do Vasco não é das melhores, né? Enfrenta hoje o Puerto Cabreiro da Venezuela. O Vasco hoje está na segunda colocação, está se classificando, mas o Lanús já venceu o seu jogo contra o Melgar, né? Melgar, deixa eu ver aqui, isso, venceu o Melgar fora de casa por 1-0. O Vasco precisa da vitória para ficar ali coladinho e tentar resolver isso aí nas outras duas partidas. Só a vitória interessa o Vasco da Gama. Chegou sua hora. Vasco. Porto Cabelo. Cheio de informação que a gente tem novidade. Puerto Cabelo. Pergunta meu placar da sinceridade. Daqui a pouco da amizade. Da amizade. Ele tá magoado com Ele você. tá, ele porque sentiu. você falou da amizade e o contrário. Ele me chamou de cabanhas aqui. Não. Eu não guardo mago nem rancor, pode ficar tranquilo. A gente vai ver como foi a preparação do Vasco e na volta do Careca tem muita informação. Pô, eu acho. O Vasco entra em campo precisando vencer. A Sul-Americana é a prioridade da equipe e para continuar na briga, só uma vitória interessa. Ontem o Lanús venceu o Melgar e disparou na liderança do Grupo G com 8 pontos, além de ter vantagem no saldo de gols. E conseguir um bom resultado fora de casa alivia a pressão e deixa o Vasco numa situação tranquila na tabela. Apenas o primeiro time de cada grupo avança para a próxima fase. Se o Vasco ficar em segundo lugar, não quer dizer que está eliminado. No entanto, perde a chance de conseguir a vaga diretamente para as oitavas de final da competição. Por outro lado, a equipe vai enfrentar o Puerto Cabello, que não anda na melhor fase. Para o duelo, Verrete e Coutinho estão de volta. Porém, Lucas Freitas está fora depois de sofrer uma lesão na face plantar do pé direito no jogo contra o Palmeiras. Para o lugar, o jovem Luiz Gustavo deve ser o escolhido para fazer dupla com João Vitor. Puerto Cabello e Vasco se enfrentam às 19 horas em um jogo importante para o time de São Januário. Para tudo! Ô, DJ Careca, tem uma buzina aí, uma coisa barulhenta? Uma coisa bem barulhenta? Porque o Careca de HD, o nosso Lucas Pedrosa, vai trazer agora para você, vascaíno, a escalação do Vasco para esta partida. Perfeito. Ele não é locutor de São Januário, não, mas é o locutor do SBT Esporte e vai trazer Até aí a porque o jogo é lá, né, na Venezuela. Exatamente. É isso? É lá, ufa. É provável a escalação do Vasco pelos últimos dias, por alguns jogadores também estarem voltando, outros precisando descansar pela longa temporada, e um deles já de cara deve ser o Nuno, tá? Ô, logo agora, Pedrosa! O Nuno deve ser poupado, Gente. porque pra gente entender, e aí eu acho que é correto, tá? O Nuno, nos últimos jogos, ele vem entregando tecnicamente, mas fisicamente tá dando 40 minutos e ele não tá conseguindo correr dentro de campo. Por quê? Pra quem não sabe, o Nuno veio do Casa Pia, de Portugal. Então ele tá em temporada desde agosto do ano passado. A verdade é que o Nuno tá em reta final de temporada. Mas como ele veio pro Vasco, a nossa temporada é diferente da temporada europeia, ele continua se esforçando. O futebol brasileiro, inclusive, é mais exigente até do que o português, na minha visão. Então, por isso, para essa partida, o Nuno vai começar no banco de reservas, tá? Tinha uma expectativa do João Vitor também, que está jogando todas, e do Hugo também ser poupados. Mas pela importância do jogo, eles não devem ser poupados nessa partida. Então, o provável Vasco, lembrando que o Lucas Freitas está fora por lesão, deve ser o seguinte: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Luiz Gustavo, que foi o zagueiro que jogou na última partida contra o Palmeiras, na esquerda o Lucas Piton, Hugo Moura, Cocão e Tietê, repetindo a trinca de volantes que foi utilizada contra o Palmeiras. Lá na frente, Coutinho, Ryan e Verrete. Então esse deve ser o time do Vasco para enfrentar hoje o Puerto Cabello, 7 horas da noite, jogo importantíssimo, porque como eu disse, o Lanús venceu ontem, chegou a 8 pontos, então o Vasco, se quiser passar em primeiro do grupo, tem que vencer o jogo de hoje e vencer também a partida contra o Lanús na Argentina. E para passar direto, tem que estar em primeiro. Vai para recuperação se ficar em segundo. Sim. Tem um playoff aí e tal, pega povo de Libertadores e tal, e vai para repescagem. O interessante, você se garantir mesmo, você tem que passar em primeiro lugar. Exato. Agora, Lucas Pedrosa, Felipe de interino ainda até você trazer um novo treinador.
Fernando Diniz, como tá essa situação? Já falamos ontem aqui sobre valores e tudo mais. Hoje hoje é quarta, hoje completa 8 dias que essa negociação vem acontecendo. Maria do Bairro. Ainda não. Sempre tem. 8 dias não. E sabe por que talvez não seja a novela ainda, Veni? Justamente pelo que eu vou explicar aqui. A primeira pedida do Fernando Diniz foi de quase 2 milhões de reais, tá? Essa é a informação que eu tenho. O Vasco não vai pagar quase 2 milhões de reais pro Diniz. Conversaram, 3 dias depois, essa pedida baixou um pouquinho, para 1,5. Aí começou a discussão também da multa rescisória. Já expliquei aqui, o Carille foi demitido e o Vasco teve que pagar 500 mil reais a ele, que é o valor de 1 mês de contrato. Pro Diniz, o Vasco quer oferecer isso de novo, ou seja, não ficar preso a 12, 14, 20 meses de contrato e ter que pagar uma multa rescisória milionária para ele. Tá oferecendo o quê? Uma multa rescisória de 1 mês de contrato. E, além disso, também tentando diminuir a pedida inteira dessa comissão. Então o Vasco está trabalhando ali na casa dos 900, na casa do 1 milhão de reais. Uma nova proposta e novas conversas estão sendo feitas. Então a tendência é que a gente tenha um desfecho positivo em relação a essa situação. Mas hoje não está fechado ainda. Eu sei que alguns colegas já deram, então a informação que eu tenho e que eu respeito de todo mundo é que ainda não está fechado. O Vasco está avançando nesses detalhes para aí sim acertar e anunciar o Fernando Diniz. Essa é a informação que eu venho trazendo desde a última sexta-feira e que de fato ontem, na noite de ontem e no início dessa manhã, ela deu uma avançada. Por quê? Porque ele começou a ceder, olhar, ó, o cenário aqui já não tá, a gente não vai pagar isso aí. Sim. Tá, então é isso aqui. Cara, isso aí a gente também não paga. Vamos acertar aqui algumas coisas, aumentar tempo de contrato, bonificação, para aí sim chegar ao denominador comum. Então eu acredito que até o final de semana o Fernando Diniz vai ser anunciado pelo Vasco. Ele que é um treinador que ganhou Libertadores, né? Tem o respeito de atletas, mas tem um futebol, vamos dizer assim, exótico, né, Vini Casagrande? Então, se você, por exemplo, quando caiu o nome dele na torcida do Botafogo, quando o Botafogo estava sem treinador, a maioria, não. Então, assim, ele é um treinador que tem um nome que ainda causa uma dúvida, por conta até pela sua característica muito forte, o que até o chamou atenção para o cenário nacional, né? O Diniz tem um jeito de jogar Fernando Diniz. Você acha que hoje o mercado, ele vale 2 milhões? É muito difícil a gente temperar o trabalho de alguém, né? Mas assim, se era a pedida inicial dele, você acha que... Quase 2 milhões. Quase 2 milhões. 1 milhão e meio, vamos botar aqui, tá? 1 milhão e meio. Quem sou eu para precificar exato. Profissional e avaliar o trabalho financeiro de um profissional? Mas a gente precisa mencionar o que a gente falou aqui rapidamente no fim do programa ontem. O mercado está super valorizado, está muito. Se você olhar hoje o que o Diniz está pedindo, mas aí você olha para o lado, para o Fluminense está pagando quase 2 milhões no Renato Gaúcho também. Pelo menos essas são as informações veiculadas pelos setoristas que acompanham o dia a dia do Fluminense. Aí você vai no Corinthians, o Dorival também ganhando mais de 2 milhões de reais. Então o mercado está super valorizado, então não acho um absurdo ele pedir isso. Agora, eu no lugar dele já falei aqui que não aceitaria, mas se ele aceitasse, eu aceitaria ali na parada do Super Mundial. Que ele teria um tempo muito grande para poder botar a identidade dele nesse time do Vasco da Gama. Só que aí talvez o Vasco não espere ele. Então, mas Quantos exemplo. jogos até lá? Mas eu 8? São 5 jogos. Vou te dar um exemplo. No A mínimo, Sul-Americana vai ser definida antes do Super Mundial. Me corrija se eu estiver errado. Imagina se ele assume e cai na Sul-Americana. Porque é Vasco hoje, Porto Cabede, depois Lanús na Argentina e antes da primeira Cruz fase tem o vai Melgar em São Januário. Aí, a Sul-Americana eu vejo como a prioridade no Vasco, pelo menos que a gente está vendo aí no planejamento. A prioridade, óbvio, se manter na Série A é a primeira prioridade sempre, mas aí a Sul-Americana é a principal competição. Claro. Aí ele assume, para ele colocar a identidade dele no time do Vasco, e não só no Vasco, em qualquer equipe, isso aconteceu no Cruzeiro, a Seleção Brasileira, ele precisa de tempo. Ele assume, aí ele vai eliminado na Sul-Americana, já começa uma pressão muito grande. Eu, no lugar dele, aceitaria ali na parada. Tem um Operário também no meio dessa história. Aí, Que é a Copa do Brasil. Mas é a aí Copa São do Januário. Só que o ponto é o seguinte, Veneta. Depois desse jogo contra o Porto Cabede, o Vasco vai começar uma sequência de 5 jogos no Rio de Janeiro em 6. Então, em contrapartida, apesar dele não ter tempo, e eu entendo sua linha de raciocínio, ele vai ter 5 jogos no Rio. Então ele tem a oportunidade de iniciar uma trajetória tendo uma excelente sequência. E com o 12º jogador Exato. que é a torcida. E a viagem que o Vasco faz é o último jogo, que é contra o São Paulo no Morumbi, Sim. ou seja, em São Paulo. Então assim, cara, ele tem a oportunidade de pegar o Vasco, classificar para a Copa Sul-Americana, classificar para a Copa do Brasil e entrar nessa zona de descanso, de treinos e tudo mais nesse mês,
sem crise, muito pelo contrário, com a galera apoiando ele. Tem outro lado, assim. Talvez esse raciocínio fosse antes dessa sequência pesada que o Vasco teve nas viagens, que o Vasco, inclusive, perdeu. Né? Muito. No Futebol 360, ao vivo lá do Rio de Janeiro, para trazer as informações e também análises do amigo, o intrépido Rafael Marques, das ondas do rádio para o mundo. Bom dia, Rafa. Intrépido é bom demais, hein, Abel? Muito bom dia para você, para o Eugênio, para a Mari, para o Celso, para o Fã de Esporte conectado com a gente aqui no F360. O Vasco precisa vender bem o resultado de hoje à noite lá em Valência, na Venezuela, contra o Puerto Cabello, porque ontem o Lanús venceu o Guimelgar fora de casa por 1-0, foi a 8 pontos, e isso aumentou ainda mais a responsabilidade do Vasco para o jogo dessa noite lá na Venezuela. O empate não é bom negócio. O Vasco tem que vencer o jogo para igualar a pontuação do Lanús, e aí enfrenta o Lanús na Argentina semana que vem, depois faz a última partida contra o Melgar aqui em São Januário na 6ª rodada da fase de grupos, grupo G da Copa Sul-Americana. Então podemos dizer que a vitória hoje é fundamental, e para tal o técnico interino Felipe conta com 2 voltas importantes, os jogadores que foram preservados do jogo do último domingo contra o Palmeiras em Brasília pelo Campeonato Brasileiro, mas estão garantidos essa noite lá na Venezuela. Coutinho e Verratti, o arco e a flecha, o assistente e o finalizador. Nós temos na tela aí o provável Vasco para o jogo dessa noite, ainda com uma dúvida envolvendo a formação do setor de meio campo. Vamos trazer para o Fã de Esporte conectado com a gente. Léo Jardim é o goleiro, Paulo Henrique é o lateral direito, a zaga do Vasco composta pelo Luiz Gustavo, que vai ser o escolhido para ocupar a vaga do Lucas Freitas. O jogador está com uma fascite plantar vetado pelo departamento médico, ao lado do João Vitor, e na esquerda o Lucas Piton. Da série Futebol uma bênção, o meio-campo tem Hugo Moura, aí uma dúvida entre Matheus Carvalho e Tietê. O Felipe tem essa dúvida, enfim, ele é o técnico. Na segunda linha de meio campo, Rayan, Coutinho e Nuno Moreira. Na frente, Pablo Verratti. Esse é o Vasco para o jogo das 7 horas da noite, pelo horário de Brasília. Transmissão aqui da ESPN, também do Disney Plus, com a Hamilton Rodrigues, com a Renata Ruel, com o Capitão América, Eugênio Leal, e também com o craque Luiz Fabiano. Jogo que ganha um caráter muito importante em termos de prognóstico de atuação e campanha do Vasco na Conmebol Sul-Americana. O time está 6 partidas sem vencer na temporada, só marcou 2 gols nesses últimos 6 jogos, por isso a pressão também é muito grande. Se quiserem, podemos também discorrer um pouquinho sobre a minissérie Fernando Diniz. Viu, Abel? Virou minissérie já. Ô, Rafa, antes de falarmos sobre Fernando Diniz, quando você dava a escalação, quando você saiu da defesa ali do lateral esquerdo para o meio-campo, você falou: da série futebol é uma bênção. Eu não entendi. Também fiquei curiosa. Fiquei curioso. Ironia. O que você quis dizer? Ironia. Em relação a algum jogador? Alguns jogadores não estão performando o que deveriam, sim. Alguns jogadores não estão performando o que deveriam, mas conseguem se manter como titulares, né, na gestão interina do técnico Felipe. Se você conversar com os torcedores do Vasco, eu acho que é um grande termômetro para a nossa análise, sempre é o sentimento do torcedor. A revolta é muito grande em relação a esses 2 jogadores. Era menor com relação ao Hugo Moura, mas a falha que ele comete contra o Palmeiras foi determinante para o resultado. E o Matheus Carvalho, ou o Matheus Cocão, já há muito tempo não vem performando em bom nível, mas seguem prestigiados e devem ser titulares essa noite contra o Puerto Cabello na Venezuela. Ah, então agora eu entendi. Então, futebol é uma bênção para esses 2 e por isso eles continuam como titulares, é isso, né? Matheus Cocão e Hugo Moura. Você viu, Eugênio? A ironia do nosso querido dicionarístico Rafael Marques. Eu confesso que eu não tinha entendido na hora, agora eu entendi. Mas é uma ironia dele, eu entendo a ironia, porque realmente são jogadores que... Eu acho até que o Hugo Moura, como ele falou, né, ele conta um pouco mais de compreensão, porque ele é um jogador necessário no meio-campo que tem pouco poder de marcação. E ele, meio-campo tem pouco poder, ele marca bem. Ele marca bem e agora... Eu acho que não dá para colocar nele, assim, embora ele tenha sido o cara que errou a jogada do gol do Palmeiras, o problema é tentar fazer aquele tipo de jogada. O time não está pronto para tentar fazer aquele tipo de jogada. É quem falou para ele pegar aquela bola e sair jogando ali. No caso, o Felipe, que é o técnico, ele que tem que assumir essa responsabilidade. Tantos outros já erraram, e com o Carille não fazia aquilo. Só que ele é um jogador
com a bola no pé, muito limitado. É um jogador de grande poder de marcação, físico forte, chega junto, ocupa espaço, bloqueia, mas para sair jogando lá de trás da pequena área, ele não tem a qualidade técnica. Quem colocou o Hugo Moura para sair jogando lá em frente ao gol? Acabei de falar, ou foi ele que decidiu isso? Ou foi o professor Felipe? O técnico tem que responder pela estratégia de saída de jogo do time. No caso, é o Felipe. Repito, o Carille não fazia esse tipo de saída. Mas o problema para muita gente era o Carille. E o Felipe é o mesmo que colocou o Matheus Carvalho no time, que também era reserva com o Carille. E essa discussão sobre saída de bola dá um excelente gancho para o Rafa nos falar da segunda temporada da série Fernando Diniz. Antes do Rafa, antes disso aí, focaliza aqui o Eugênio de novo, por gentileza, amigos. Eugênio, quando você estiver falando, não se movimente muito aí, você vai levar um soco do Verrete. Pode ser nocauteado. Ó, abre a imagem agora. Olha, aqui, ó. Você vai levar... Vou dar a mão pro Verrete aqui. Isso, olha aí. Olha, não é uma grande iniciativa essa, hein? Recomenda-se cautela, né? Disputar uma bola com o Verrete já é difícil, imagina tomar um soco da Argentina. Deus me livre, né, o Verrete é o último dos problemas. Pois é, a cabeçada da Mário. Muito pelo contrário, não é problema, só é solução. O Verrete não é o último dos problemas, o Verrete é a primeira das soluções, né? Talvez ali no mesmo nível do Léo Jardim. Atendendo a demanda do mestre Celso Unzelt, vamos lá então. A situação é a seguinte, né? Há uma negociação em curso, propriamente dita, desde a queda do Carille no jogo contra a equipe do Cruzeiro em Belo Horizonte. Negociação em curso, porque antes dessa derrota já havia o interesse do Pedrinho em contar com o Fábio Carille. Sim, com o Fernando Diniz. Sim, meus amigos, no futebol isso é comum, tá? O técnico não está agradando, o desempenho da equipe não é bom, o modelo de jogo não agrada. É normal que dirigentes do futebol mapeiem outros profissionais enquanto ainda tem um técnico dirigindo a equipe. Não sejamos hipócritas, todo mundo aqui tem muito tempo no mundo da bola e sabe que isso acontece costumeiramente, independentemente do emblema da instituição. Dito isso, a partir do momento que demitiu o técnico Fábio Carille, o Pedrinho começou a pilotar diretamente, embora o Vasco tenha um diretor executivo, que é o Marcelo Santana, o Pedrinho começou a pilotar diretamente as negociações com o Fernando Diniz. Isso provavelmente começou na segunda-feira retrasada, hoje é quarta, então temos aí 9 para 10 dias de muitas conversas. E o estágio atual é o seguinte: a pedida salarial inicialmente feita pelo Fernando Diniz foi muito alta, algo perto dos 2 milhões. De cara, o Vasco recusou, mas manteve as negociações. Ao longo das conversas, o Diniz falou sobre comissão técnica, perfil de contratações. Pedrinho deu sinal verde para trazer de 3 a 4 reforços que agradem a metodologia do Fernando Diniz. Enfim, são conversas consideradas por todas as partes como bastante produtivas, né? Que aproximam do acerto. Só que, na última conversa sobre grana, que aconteceu ontem, efetivamente, a pedida subsequente do Fernando Diniz e do seu staff não foi ainda aquela que o Vasco gostou. E aí o Pedrinho devolveu uma contraproposta. Então a bola volta a estar com o Fernando Diniz. Essa contraproposta foi devolvida ontem à noite. E embora o Pedrinho não diga isso publicamente, o que se sabe é que existe uma espécie de deadline. O presidente do Vasco pretende transformar essa minissérie num produto para consumo on demand, ou seja, já concluída, já finalizada, no próximo domingo. Ou seja, o encerramento das conversas está, entre aspas, marcado para o próximo domingo, depois da partida de sábado contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. E o que se sabe também é que o Pedrinho não tem, no momento, um plano B. Isso é importante para o fã de esporte poder ter uma noção. Se um presidente de clube está negociando diretamente com um treinador e não tem o plano B, é porque a aposta é muito grande que o plano A confirme as negociações. O sentimento é de otimismo. Acho até hoje, quarta de manhã, que a tendência maior é que o Diniz feche, mas é uma negociação bastante complexa, especialmente pela questão financeira, meus amigos. Legal, muito obrigado, Rafael Marques, ao vivo lá do Rio de Janeiro, trazendo as informações do Vasco, que enfrenta o Puerto Cabejo hoje, ainda com o Felipe Maestro, né? Qual que é o sobrenome do Felipe? Felipe Loureiro. Felipe Loureiro, e de olho aí no Felipe Fernando... Loureiro Jorge. Felipe Loureiro Jorge. Obrigado mais uma vez, bom trabalho por aí, amigo Rafa Marques. E agora a gente vai falar do Flamengo com o nosso palpite. É isso aí, galera do Vascão. Fernando Diniz será o novo comandante do time. Não sabemos se já vem aí
próximo jogo de Campeonato Brasileiro. Não vai assumir hoje, né? Não tem mais como. Mas que ele será o novo técnico do Vasco, isso será. Agora, eu fico imaginando, pô, o cara vai ganhar aí 1 milhão, tá? Mais a questão do contrato ali, né? Acredito eu, sendo sincero, tá? Sincericídio, assim, eu acredito que ele não vai ficar no time do Vasco, né? Eu não acredito que ele vai dirigir o time aí até o final do contrato. Acho que cai antes. O time não é legal. Não acredito que vai ser culpa também do treinador. O time do Vasco não é um time legal, né, gente? E aí a situação acaba ficando complicada para o treinador, que ele precisa de algo, de um elenco diferente. Um elenco que eu acredito que funcionaria na mão do Fernando Diniz, seria um elenco que se aproxima mais do elenco do Flamengo, né? O elenco do Flamengo tem a melhor saída de bola do Campeonato Brasileiro. É um time que consegue ter uma excelente saída de bola. E nesse quesito aí, o Vasco não tem jogadores para isso, né? A gente viu o que aconteceu aí. O Vasco foi tentar sair jogando e deu 2 pontos. Deu 2 pontos para o Palmeiras a mais e perdeu 1 ponto, né? O Vasco poderia ter saído desse jogo com 1 ponto ou até mesmo com a vitória. Mas a gente viu que o problema.